Fala moçada, tudo tranquilo? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que são os zeros de uma função. As raízes ou zeros de uma função. Elementos importantíssimos e que a gente começa a chamar a atenção de vocês então a partir desse bloco, perfeito? Bem, reforço com vocês aí as minhas redes sociais. Para quem não estiver seguindo ainda, fica ligado lá, ó. Instagram é o @profbrunolima. E quem quiser também aí o meu canal do YouTube para se inscrever e acompanhar algumas transmissões que rolam por lá também, é o professor Bruno Lima. Bem, moçada, zero ou raiz de uma função. O que é esse cara? Ou quem são esses caras? Tá anotado aí que o zero ou raiz de uma função vai ser o valor que o x assume, zero ou raiz, é o valor, né? Vamos colocar aqui. É o valor que o x assume com y igual a zero. Aí é ou podem ser, né? Porque dependendo da situação eu vou ter mais de uma raiz. Então está anotado aí que no plano cartesiano são os valores que cortam o eixo das abscissas. Então no plano cartesiano são os valores em que o gráfico, vamos colocar assim, olha, são os valores em que o gráfico corta o eixo das abscissas. Tranquilo? Então aqui, por exemplo, joguei esse gráfico. Ah, esse gráfico é o gráfico de que função? Não preocupa com isso agora não. Tá querendo caçar problema, né? Já falei. Se quer uma pessoa para arrumar um probleminha, chama você que você tá ali doido para caçar um, né? Então é isso. Ah, mas essa função é qual? Não mexe com isso não, cara. Deixa isso quieto. Tá bom? Confia em mim. Não mexe não. Dá trabalho. Negócio aqui, o que eu preciso para você dentro desse bloco é o seguinte. Quem que vão ser os zeros? Os zeros são os pontos em que o gráfico está tocando no eixo x. Então aqui, gente, é uma questão visual. Anda no gráfico. Está aqui, ó, passeando no gráfico. Ah, tô aqui, ó, subi no gráfico, desci no gráfico, subi no gráfico de novo. Beleza. Na hora que você estiver andando nesse gráfico, que ele estiver esbarrando no eixo x, onde ele esbarrar no eixo x, você detectou uma raiz, ou um zero da função. Então esse gráfico, ele começa já esbarrando aqui no x, tá vendo? Olha. Então esse cara que está aqui, olha, o menos 3 é uma raiz. Então vou colocar que nós temos aqui raízes. Quais são as raízes? O menos 3, ok? Anda um pouquinho mais nesse gráfico, aí você veio, subiu, ó, começou a descer, tá descendo, descendo, descendo. Pera aí. Meu gráfico esbarrou no eixo x de novo. Então ótimo, se ele esbarrou aqui no eixo x, ó, é sinal de que ele chegou numa outra raiz. Tá aqui, o menos 1. Aí tô lá, ó, andando no meu gráfico, desci, comecei a subir, opa, passei aqui a barreira do eixo x de novo. Então aquele cara que tá ali é raiz. Então significa que essa função que tá aqui, ela teria essas raízes. Menos 3, menos 1 e 1, ok? Menos 3, menos 1 e 1. Essas são as raízes dessa função. Bruno, o menos 1 aqui, ó, fiquei na dúvida, o menos 1 não é raiz? Não, não. O menos 1 não é raiz porque aqui não tá... Ah, mas tá tocando no eixo y. Isso. Então vamos combinar. Vamos combinar para a gente não se confundir e tal. Tá aqui, olha. No plano cartesiano são os valores em que o gráfico toca no eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo x, é o eixo horizontal. Tranquilo? Então o negócio é o seguinte. Essa função que está aqui, por exemplo, ela possui essas três raízes. Menos 3, menos 1 e 1. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Se aqui, por exemplo, eu tiver uma função, vou te dar um exemplo, tá bom? Função x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Se eu trocar esse x que está aqui, por exemplo, por... Aliás, deixa eu colocar mais um negocinho aqui. Vamos supor que eu coloco assim, ó. Menos x à quarta, mais x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 1. Enfim. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você pegar o seu x igual a 1 e trocar numa expressão
ou seja lá qual for o x, né, gente? Não necessariamente o x igual a 1, mas se você pegar uma expressão, trocar o x dessa expressão por aquela raiz, você vai ver que o resultado com certeza vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 0. Então aqui, por exemplo, ó, por isso que a gente fala, né, que quando eu resolvo, sei lá, estou lá com uma equação do tipo x² menos 4. X igual a 2, por exemplo, é uma raiz. Se eu colocar para vocês essa função que está aqui, olha, y igual a x² menos 4. Ah, eu posso dizer que 2 é uma raiz dessa função? Posso, eu posso dizer que 2 é uma raiz dessa função. Por que 2 é uma raiz dessa função? Porque se eu trocar o x por 2, vai ficar assim, olha, y vai ser 2² menos 4. 2² vai dar quanto? Vai dar 4. Então eu vou ficar com 4 menos 4. Meu y vai ser quanto? Meu y vai ser 0. Então, se zerar, se você pegar um x e esse x zerar a sua função, é porque aquele x é uma raiz. Graficamente, onde que vai estar esse x? Todo número que for raiz, graficamente vai estar onde? Olha, vai estar no ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Então, se eu faço para vocês aqui um gráfico, ó, desse tipo. Vamos lá. Se eu colocar para vocês assim, ó, um gráfico como esse. Quantas raízes aí você consegue detectar? Ó, eu tenho 1, 2. Raiz, gente, é número onde o meu gráfico toca o eixo x. Então é só simplesmente ir marcando ali, olha, o gráfico está esbarrando no eixo x em quantos pontos? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Pronto. Essas são as raízes da minha função, certo? Então aqui a gente está com a interpretação gráfica do que são os zeros ou as raízes. Isso vale para qualquer função de qualquer tipo, tá bom? Qualquer função que tenha seu gráfico tocando no eixo x é uma função, então, que terá raiz, independentemente de quantas forem essas interseções, essas serão, então, as raízes. E aí, agora, para a gente fechar esse bloco, eu trago para vocês aqui 2 exemplos onde eu peço para vocês descobrirem as raízes ou zeros dessa função. Como que eu faço para descobrir as raízes ou zero? Eu simplesmente vou pegar e vou igualar isso aqui a 0. Tranquilo? O que eu faço aqui? Pega a primeira, f de x igual a 2x. Quer descobrir a raiz ou zero? Quero. Vai no automático. O que você vai fazer? Você vai pegar essa expressão e vai igualar essa expressão a 0. 2x fica igual a 0, ok? E aí, já que o 2x é igual a 0, o x vai ter que ser o quê? O x vai ter que ser 0 dividido por 2, ou seja, o x tem que ser 0. Pronto. Essa que está aqui é a raiz dessa minha função. Ok? Acabou. X igual a 0 é a raiz, ou também chamado de 0, da minha função. Ok? E a segunda ali, que é 3x menos 6, o que eu faço? Pego igual a 0. 3x menos 6, eu vou pegar e vou igualar a 0. Se 3x menos 6 é igual a 0, é porque então 3x tem que ser igual a 6. E aí, se 3x tem que ser igual a 6, é porque o x tem que ser 6 dividido por 3. Logo, o x tem que ser igual a 2. Ok? X igual a 2, esse cara que está aqui é a minha raiz ou 0 da função. Aqui eu estou trabalhando com vocês trabalhei especificamente situações em que eu usei aqui equação de primeiro grau, mas aí, claro, a gente pode ter outros tipos de equações, tá bom? Mas aqui para a gente poder entender, pelo menos dentro desse bloco, a ideia básica é essa. Pega a minha expressão, iguala ela a 0. 3x menos 6 igual a 0, o menos 6 passou para o segundo membro como se fosse o 6, o 3 depois passou dividindo, x igual a 2, é o número que anula a minha função. Tanto que se você trocar aqui o x por 2, você vai ver que 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0, pronto. Se eu, de novo, troca o x por 2 e você vai ver que essa expressão fica igual a 0. Esse é o poder que a raiz ou o zero da função tem na expressão. Ok? Muito bem, com isso então, olha quem chegou aí, o gabarito 0 e 2 e o meu muito obrigado. Então, fechamos esse bloco. Curtinho, tranquilinho, mas importante, tá bom?
saber que as raízes são as interseções do gráfico com o eixo x. Aí se não tiver interseção do gráfico com o eixo x, sinal então de que a tal função não vai ter raiz. Se acontecer de ter um gráfico que não esbarra no eixo x, é sinal de que é uma função que não tem raiz, ou seja, não tem nenhum valor que você coloca ali no lugar do x que vai fazer com que a expressão fique igual a zero. E não é impossível isso acontecer, ok? Então, ótimo, fechamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Não para não, deixa sempre a bateria ligada nos 330. Um forte abraço para toda a minha galera querida aqui do Estratégia Concursos. Fui!